Vamos abrir em Efésios, capítulo 6. Versículo 12. Senhor Jesus. Amém. Vamos praticar algo que a gente nunca mais fez, né? Eu ainda vou pedir, por favor, que os irmãos possam só ficar de pé e vamos ler juntos com quem está perto de nós, do 10 ao 12, tá certo? Vamos ler juntos do 10 ao 12, depois assim a gente vai compartilhando uns com os outros o versículo 12. A partir do 10, vamos juntos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Senhor Jesus, vamos então falar uns com os outros o número 12, tá bom? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Tu já falaste muito aos nossos corações, Senhor, por meio do serviço dos irmãos, ó, por meio dos hinos, Senhor, também por meio da tua mesa. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Estamos satisfeitos, mas ainda nos mostra algo mais. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, Tu conheces as nossas necessidades, Tu conheces as nossas lutas e Tu conheces a nossa luta. Ó Senhor Jesus, ó, nos supre essa noite com a Tua santa palavra, para que nessa luta, Senhor, sejamos em Ti vitoriosos, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que em Ti somos mais que vencedores. Em Ti não somos apenas vencedores, em Ti somos mais que vencedores. Senhor Jesus. Amado irmão, amada irmã, primeiramente boa noite, né? Nesses últimos tempos, você tem se sentido cansado? Cansada? E se sentido deprimido? Tem se sentido confuso? Confusa? Tem se sentido distraído demais? Não é à toa. Você está numa guerra. Não uma guerra convencional. Não uma guerra humana. Mas uma guerra não convencional. E uma guerra que não é convencional, ela não é combatida com armas convencionais. E essa nossa luta não é contra a sua luta, não é contra alguém do seu trabalho. A sua luta não é contra a sua família. A sua luta não é contra seu esposo, nem contra a sua esposa. A sua luta não é contra seus filhos. A sua luta é contra o próprio Satanás, com suas forças malignas. Mas não tenha medo.
A palavra do Senhor nos diz em 1 João 4,4, que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos encorajar quem está perto de nós. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ainda em 1 João capítulo 3, versículo 8, o finalzinho do versículo diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Quem diz amém a isso aí? Satanás, ele é um anjo caído. Anjos são criaturas de Deus. Não é que eles sempre existiram, eles foram criados por Deus. Anjos são seres espirituais, são dotados de muito poder, de muita inteligência. Eles possuem julgamento moral, eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles são seres que não têm corpo, eles são seres espirituais. A Bíblia, ela se refere muitas vezes aos anjos como exércitos dos céus. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, nos diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Vocês são anjos. Anjos são criaturas maravilhosas de Deus. Anjos existem, eles louvam ao Senhor. Em Lucas capítulo 2, versículo 13, diz assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus. Você sabia que enquanto nós estávamos aqui, vivo amou-me, morto salvou-me, anjos estavam louvando a Deus ao mesmo tempo, sabe? Versículo 14 diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Isso aí é a letra de um hino que foi cantado pelos anjos. Olha só que maravilha. Sabe qual é o hino que é cantado a todo tempo lá? É um hino que glorifica a Deus o tempo todo, né? Glória, glória. Todo tempo tem hino no céu. Enquanto você canta na sua casa, saiba que você está se unindo àqueles que louvam a Deus no céu dos céus. Normalmente, os anjos, eles são invisíveis. Eles realizam, a atividade comum dos anjos são servir os filhos de Deus. O Senhor deu ordens para que eles nos protegessem. Como é, irmão? Quer dizer que existe anjo da guarda? Existe anjo da guarda. Salmo capítulo 91, versículo 10, diz assim: nenhum mal te sucederá. Eu vou ler de novo para você: nenhum mal te sucederá, viu? Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você é daqueles que assiste muito Cidade 190, Rota 22, Barra Pesada. A primeira coisa que eu tenho a dizer para você é: se arrependa, tá certo? Porque isso deixa qualquer um amedrontado. Fica sabendo de uma coisa: desliga a televisão e coloca no teu coração que nenhum mal te sucederá, tá certo? Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Você vai sair de casa e vai chegar em casa e tem ordem de Deus para os anjos a teu respeito,
Para quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Obviamente você não vai dar mole. Você não vai passar num bairro perigoso gritando o nome do outro bairro, né? Isso é loucura. Faça a sua parte, mas fique em paz. Tem ordens a teu respeito, amém? Eles são grandes em poder, realizam de maneira diligente os planos de Deus. E eles nos servem de exemplo. Você olha Salmo capítulo 103, versículo 20, fala assim, ó: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Olha o que é que diz: valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Eu devia ficar com vergonha, porque muitas vezes eu nem executo as ordens de Deus, nem obedeço a palavra de Deus. Os anjos, então, eles são um modelo para nós, tá vendo? Mas, irmãos, não devemos adorar os anjos, tá certo? Não devemos orar para anjo, nem pendurar anjo no pescoço. Isso aqui foi eu que... Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz assim: então me falou o anjo. Um anjo se apresentou para João. Então, assim, alguns casos, a maioria dos casos, eles são invisíveis. Mas existem casos especiais em que os anjos se tornam visíveis. Teve aquele caso, ele assumiu uma forma corporal no túmulo de Jesus. Teve um caso que quando Deus abriu os olhos de Balaão, ele conseguiu enxergar o anjo. Tá? Aqui João estava tendo uma visão, ele viu um anjo, e o anjo falou para o João: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E o anjo acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Imagine você, numa cena dessa, recebendo um ditado de um anjo. Aí João abre o coração e diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, amém? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então encoraje quem está perto de você, diga assim: adora a Deus, irmão. Agora, existe uma classe de anjos que são anjos que se uniram na rebelião de Satanás. Satanás, o anjo perfeito, não é isso? A palavra do Senhor fala que no brilho das pedras andavas, perfeito eras em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Brotou no coração de Satanás, que era Lúcifer ainda, o desejo de ser igual a Deus. E daí ele se rebelou contra Deus, multiplicou a ideia dele. A palavra do Senhor diz: a multiplicação do teu comércio, né? Então ele convenceu ali a terça parte dos anjos. É o que a gente consegue inferir a partir de Apocalipse, quando o dragão arrasta a terça parte das estrelas do céu. E um terço dos anjos se aliaram a Satanás na rebelião contra o Senhor. E Deus não pôde tolerar aquilo ali e julgou Satanás e os anjos caídos. E eles se tornaram os demônios. Então a palavra do Senhor mostra na Bíblia em diversos lugares a palavra demônios. Eles habitam nos ares, na terra e nos mares. Eles, como são anjos, eles não têm corpos. E é por isso que existe possessão demoníaca. São anjos que tentam entrar em um corpo físico para fazer toda sorte de mal. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós lemos, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Isso aí são uma classe de demônios que não é demônio qualquer. Eles são hostes malignos. Eles têm grande poder. Eles influenciam muitas vezes até no clima local de alguns lugares. Contra os dominadores deste mundo
tenebroso. Existe, amados irmãos, um mundo que a gente não enxerga, que é um mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Puxa. Mas em Mateus capítulo 8, versículo 28, a gente vê a atuação dos demônios na terra e no mar. Mateus 8, 28, a partir do 28 fala assim, ó: tendo eles chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Então são 2 pessoas aí que estavam possuídos por demônios. Saindo dentre os sepulcros. Imagine você sair do local de reuniões e ali no rumo do São João e passar em frente ao cemitério e sair de dentro dos sepulcros 2 corpos com demônios dentro. Irmãos, é algo surreal. E a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Sugiro, portanto, ir pela UPA. E eis que gritaram. Mas aí, irmãos, eles estavam diante de Jesus. E eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, ali eles falaram com todo temor e com todo medo. Ali eles estavam diante do Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ali eles tremeram nas bases e indagaram ao Senhor se era aquela hora de já ser julgado para todo sempre, como um dia será. Como não era o tempo ainda, e andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Por isso também que nós cremos que o mar é morada de demônios. Não é à toa que se compartilha em nosso meio de que cidades litorâneas a gente consegue ver claramente que a maldade, a malignidade, a pecaminosidade ainda é maior do que nos demais locais. Ali você vê muita prostituição, muita nudez, muita coisa trevosa. Mas um dia, amados irmãos, eles serão expulsos dos ares. Na grande tribulação, eles sairão dos ares, os que estão lá, e serão lançados na terra. Aí é a grande tribulação mesmo. Esses principados e potestades dos ares vão habitar na terra, atormentando quem estiver aqui. E isso me encoraja demais a ser trabalhado pela obra do Espírito Santo hoje, para que eu seja arrebatado da hora da provação. Tá? Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que foi expulso o grande dragão lá do céu, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Esse último versículo nos mostra que eles têm um juízo já certo. Um dia, por todo sempre, Satanás, o diabo e até mesmo o inferno serão lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Falamos de anjos, falamos dos demônios, e o príncipe dos demônios, o líder dos demônios é o próprio Satanás. Satanás é o nome próprio do maioral dos demônios. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte A fala assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando
desde o princípio. O diabo, amados irmãos, ele vive pecando desde o princípio. Antes mesmo de enganar a Eva com sua astúcia, ele já pecava. Satanás e seus demônios, Satanás é o pai da mentira. Tudo que não é verdade tem origem em Satanás. Satanás e os seus demônios, eles tentam, amados irmãos, usar todo tipo de tática destrutiva. Quando alguém ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tenta cegar o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz do Evangelho. É isso que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra de Deus é luz, mas essa luz, ela brilha e a pessoa está cega. Acenda uma lanterna na frente de um cego, não vai ter serventia. Satanás não pode apagar a luz do Evangelho. O que ele tenta é cegar o entendimento das pessoas, para que para elas não seja resplandecida a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, amados irmãos, nós precisamos orar pelos nossos amigos, colegas de trabalho, os nossos familiares. Contra a cegueira espiritual, nós precisamos orar sabendo dessa realidade. Às vezes você acha que é só porque é a opção da pessoa não vir até aqui, não ter comunhão com você, ou não receber essa palavra. Não é apenas uma questão de opção. Ela está cega por obra maligna. Antes de ir até a pessoa, nós precisamos antes ir até a Deus e apresentar essa pessoa diante de Deus, para que o Senhor possa tirar as vendas dos olhos dessa pessoa. E assim como nós conseguimos pela primeira vez na vida enxergarmos a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, amém? Agora, quanto a nós, que pela graça e misericórdia de Deus abrimos os olhos e enxergamos a luz do Evangelho, fomos resgatados do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Satanás, ele sabendo que não tem mais jeito, sabendo que é um caminho sem volta, nós atravessamos o Mar Vermelho e Deus fechou o mar. Mas agora ele vem nos tentar na caminhada até a boa terra. E ele é cheio de artimanha, cheio de estratégia. E essa noite, se o Senhor nos permitir, nós queremos escancarar, nós queremos desmascarar pelo menos 4 estratégias malignas de Satanás na vida dos filhos de Deus e dos servos de Deus. Vamos juntos? Embora Satanás não saiba com certeza o que nós pensamos, ele é capaz de observar o que nós fazemos diariamente. E através de observar o que nós fazemos diariamente, ele pode tirar conclusões a respeito dos nossos pensamentos. Satanás e seus demônios, eles usam estratégias destruidoras para impedir 2 coisas na nossa vida: o propósito para o qual Deus nos criou e o testemunho de um filho de Deus. Satanás, então, ele é limitado em muitas coisas. Mas tem uma coisa que Satanás não é limitado, é na paciência. Ele é paciente. Ele sabe que não precisa vencer agora. Para ele, basta vencer no final. Para ele, basta que no final das contas ele vença, seja lá quando for. Então, com muita paciência, ele me observa, te observa e vai entendendo quais são os nossos gostos,
mas também quais são as nossas vulnerabilidades para impedir que o propósito de Deus na nossa vida se cumpra e para danificar o nosso testemunho de servo de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, há um alerta para nós, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Vamos encorajar quem está perto da gente, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. O final do versículo diz assim: não lhe ignoramos os desígnios. O que é ignorar os desígnios? Vamos supor que Samuel Cabral, que mal lhe compare Samuel Cabral. Não vou fazer isso com você. Mas está zangado comigo. Está zangado comigo. E ele pegou, foi ali na Casa Freitas, comprou 1 quilo de prego. E quando eu dobrar ali, estiver atravessando o sinal, ele vai jogar aquele quilo de prego para os pneus do meu carro furar. O que é isso? Isso é um desígnio. O desígnio é um plano. O desígnio é um plano. Amados irmãos, é ruim compartilhar coisas dessa natureza. Mas ao compartilharmos coisas dessa natureza, nós não estamos ignorando os desígnios de Satanás para a nossa vida. Ou seja, existem desígnios de Satanás para a nossa vida. E isso não é difícil de perceber isso, sabe por quê? Quantos servos de Deus o inimigo já não colocou prego no pneu e ficou pelo caminho? Porque havia desígnio maligno para a vida dessa pessoa. Um deslize, uma tentação, uma desistência. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Eu creio que a maneira mais fácil de se perder uma guerra é entrar dentro da guerra sem saber que está na guerra. Mas a partir do momento em que nós nos tornamos servos de Deus, nós ganhamos de quebra um arquirrival muito grande, que é o próprio Satanás. E entrar nessa batalha espiritual e ignorar que há uma batalha é o primeiro passo para ser derrotado. Nós não vamos ignorar os desígnios de Satanás. Vou trazer 4 exemplos simples. É possível que na nossa experiência você se identifique. E aí, claro, existem muitos exemplos, mas o primeiro exemplo de plano cheio de paciência e de estratégia de Satanás na nossa vida. Estratégia número 1 que eu coloquei aqui, não por ordem de importância, mas à medida que o Senhor foi dando luz enquanto eu ruminava essa palavra. Estratégia número 1 é que ele conhece as suas inseguranças. Conhece aquilo que nós somos inseguros, nossas carências, nossas vulnerabilidades. Imagine um jovem que tem insegurança quanto à sua aparência. Então ele se olha no espelho e é triste com a sua aparência. Ele acha que nunca vai conseguir, constituir família, conhecer uma pessoa, tal. E de alguma forma, Satanás sabe dessa vulnerabilidade, Satanás sabe dessa carência, Satanás sabe dessa insegurança. E aí ele pode traçar um plano para fazer esse jovem conhecer alguém que dirá para esse jovem como ele é maravilhoso. E ele vai se sentir uma pessoa atraente e bonita. E daí, mais cedo ou mais tarde, essa jovem ela vai querer forçar com que ele tenha relações sexuais com ela. E ele sabe que isso é errado, mas ele não quer assumir o risco de perder aquela pessoa que fala o que ele gosta de ouvir, que faz ele se sentir como ele gostaria de se sentir.
E daí, quando ele cede, Satanás não precisa fazer mais nada. Ele pode sentar na poltrona e comer pipoca, porque a destruição na vida desse jovem vai começar. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. É por isso que a palavra do Senhor nos encoraja a orarmos e a sermos vigilantes, porque o diabo, como um leão que ruge, ele procura alguém para devorar. Amados irmãos, nós não podemos relaxar. A cada esquina que eu dobro, eu preciso dizer: Senhor, eu quero estar em Ti, Senhor Jesus. Senhor, seja a minha força, seja o meu rochedo, seja a minha fortaleza. Não importa quão fraco eu seja, o que importa é onde eu estou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O lugar mais protegido que nós podemos estar é nos braços do Senhor. Ó Senhor Jesus, como vencer isso? Como vencer essa questão da insegurança? Talvez, se você tem algum pensamento negativo a respeito de alguma característica sua, isso aí é brecha para Satanás. Se você é insatisfeito com qualquer característica que você tenha, Satanás mais cedo ou mais tarde ele pode identificar isso aí. E é por aí que ele pode entrar. Como vencer? Sabendo que você não é um acidente. Sabendo que Deus criou você como você é, por um propósito definido. Amém? Vamos encorajar quem está perto de nós, dizendo assim. Espera aí, antes de encorajar, tem um versículo maravilhoso que foi lido ontem na reunião de jovens. É 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Amém? Eu só tenho 1,72 m. Eu queria ter 1,92 m, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu nunca passei dos 72 quilos. Já tentei, já comi whey protein até com farinha, mas não deu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Agora, se você está acima do peso, faça alguma coisa, tá certo? Meu irmão, quais são as suas insatisfações? Isso pode dar bala para Satanás. Coloquemos dentro do nosso coração, de fato e verdade: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Agora sim, podemos encorajar uns aos outros, dizer assim: pela graça de Deus, você é o que é. Para o cumprimento do propósito de Deus na minha vida, Ele me criou como sou. Sabe o que não faz sentido? É Deus ter me criado como sou, por causa de um propósito definido, e eu passar a vida inteira querendo ser igual ao Wagner. Isso é desprezar a graça de Deus. Esse versículo aí continua, dizendo que quando ele entendeu que pela graça de Deus ele era o que era, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. O que é que isso significa? A vida dessa pessoa, assim, a graça que Deus dispensou na vida dessa pessoa não se tornou vã, porque ele foi grato pela graça recebida. Deus me dotou de como sou, das experiências que eu tive na vida, das habilidades que Deus me ensinou. Deus me dotou disso e eu sou grato por isso, e a graça de Deus não se tornou vã. Aleluia! É assim que a gente vence. Segunda estratégia de Satanás é fazer você cair em tentações. A tentação tem um mecanismo. Primeiro, Satanás identifica um desejo. Obviamente o desejo ele brota dentro de nós. Satanás não conhece. Mas tudo que é desejo se exterioriza. E o inimigo conhece. Ele sabe também que se você com esse desejo for colocado dentro das circunstâncias certas
você vai cair imediatamente. Existem desejos do coração de cada um, que se você estiver nas circunstâncias certas, a queda é fatal. Amados irmãos, isso não lhe deixa com o coração na boca, não. Eu sempre fico com o coração na boca. Certa vez eu li que qualquer homem, qualquer pessoa, nas circunstâncias adequadas é capaz de fazer qualquer coisa. Enganoso é o coração do homem, é desesperadamente corrupto. Ó Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essa realidade. Satanás sabe exatamente o que pode fazer você cair. E ele trabalha incessantemente para cercar você dessas circunstâncias. É como se ele fosse um crocodilo. E você sabe que crocodilo, ele tem suas habilidades reduzidas na terra, mas tem suas habilidades exponenciais no pântano. E aí ele vai fazer tudo. Ele vai colocar um tronco no caminho para você desviar pelo pântano. Ele sabe que lá você não tem chance. Irmãos, orar e vigiar, né? Senhor Jesus. 1 Pedro 5,8. Encoraja quem está perto de você e diz assim, ó, seja sóbrio e vigilante. Sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda, ele não fica parado. Satanás não tira cochilo depois do almoço. Ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás, então, quando ele identifica um desejo do seu coração, sabe quais são as circunstâncias que podem fazer você cair imediatamente. E daí, quando você estiver naquela circunstância, vai brotar aquela luta interior, que você sabe qual é a vontade de Deus. Aí você está diante daquela circunstância, de pegar um dinheiro a mais, de não devolver um troco, de sonegar um imposto, de pegar a água sem pagar, de fazer cadê o Gilvan? De pegar uma luz sem... Eu recebi uma proposta essa semana. Água 0,800, não paga água. E, meu Deus do céu, a que ponto a humanidade chegou? A conta de água é a mais barata que tem numa casa. E a pessoa ainda quer roubar a água da companhia. Sede sóbrios e vigilantes. Quando você estiver diante de uma circunstância, sabe o que é que Satanás vai plantar como uma semente na sua mente? A dúvida sobre o que Deus disse a respeito daquele pecado. Igual no jardim. É assim que Deus disse? Na outra semana eu recebi outra proposta. Energia de graça. Algum irmão vai me perguntar, quem foi que ele fez essa... Onde é que estão dando água de graça e luz de graça? Em canto nenhum. É pecado, tá certo? E às vezes, abrindo parênteses, irmão, às vezes é uma coisa pequena como essa que pode impedir a bênção de Deus na nossa vida, tá certo? Às vezes são coisas pequenas. São as raposinhas, né? Que Cântico dos Cânticos fala, né? As raposinhas que entram no vinhedo e fazem um estrago grande. Ninguém tropeça numa montanha, né? Você tropeça numa pedrinha. E aí, amados irmãos, Satanás vai tentar fazer você duvidar. Então, aí eu vou fazer igual o Damião, vou abrir meu coração aqui. E aí, quando me disseram assim, ó, a energia, o senhor já paga na iluminação pública. Ah, é verdade. Aí, se o senhor pedir o rapaz ali, o senhor compra só o refletor. Você vai na internet, compra o refletor, coloca no poste e vira assim no rumo para onde o senhor quer. Aí pronto, você só paga o refletor, a luz
aí do porte, o porte da iluminação pública, o senhor já paga mesmo e está tudo certo. Diga, rapaz, interessante esse seu plano, né? E aí, já pensou? Satanás pode fazer você duvidar a respeito do que Deus diz sobre aquele assunto. Pode dizer, não é tão pecado assim. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não! E aí, irmãos? Aí depois vem o engano. Quando ele tenta fazer você duvidar sobre o que Deus diz do pecado, vem o engano. Satanás oferece a mentira como substituição à verdade de Deus sobre aquele determinado assunto. Satanás, ele é capaz de transformar uma frase afirmativa de Deus em algo totalmente diferente. Quando chegou lá no jardim, Deus disse assim, certamente morrerás. Quando a serpente vai conversando, Eva vai caindo, no final ela solta o veneno final e diz assim, é certo que não morrereis. É como quando o pensamento vem e você começa a negociar com esse pensamento maligno, se você alimentar ele como quem alimenta passarinho com alpiste, no final das contas você vai estar convencido que pode pecar, que deve pecar e que merece pecar. Tem gente que já pecou por coisas horríveis, sendo convencido mentalmente por Satanás de que ele merecia fazer aquilo. Ó Senhor Jesus! O argumento que essa pessoa declarou foi, eu também mereço ser feliz. Esse é o ponto. Até que ponto Satanás pode chegar? Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Como vencer isso? Amados irmãos, amado irmão, amada irmã, não acolha nenhum pensamento impuro. Amém? Não acolha, não agasalhe um pensamento impuro. A sua mente não é um playground para o pecado. Não aceite a presença do diabo. É isso que está escrito em Efésios 4:27. Nem deis lugar ao diabo. Se alguém chegar na minha casa, eu vou puxar uma cadeira. Dar lugar é puxar uma cadeira e dizer, sente, eu quero a sua presença aqui. Quando o pensamento impuro vem, aí você se lembre, não aceite a presença do diabo. Um passarinho pode até voar, girando sobre a sua cabeça. Agora você deixar ele pousar e ficar trazendo graveto até fazer um ninho, aí já é nossa responsabilidade. Pensamentos impuros rondam a nossa mente, mas acolher, agasalhar e deixar ele brincar na nossa mente, aí já é a nossa responsabilidade diante do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Quem quer ver o diabo fugindo da sua casa? Amém. Quem quer ver o diabo fugindo da sua mente? Amém. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos encorajar uns aos outros? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O penúltimo exemplo de estratégia é fazer alguém viver debaixo do peso de culpa. A culpa é algo que Satanás tem usado para esmagar a vida de muita gente. Irmãos, culpa é diferente de sentimento de culpa. Ser culpado é uma coisa, sentir culpa é outra coisa. E aí, se você fizer análise combinatória, Samuel, existe a culpa, uma culpa real e um sentimento irreal. O fato da culpa existe, mas o sentimento sobre isso não existe. É o caso de pessoas que
que enveredam pela marginalidade, homicídios. Houve um homicida que matou muitas pessoas e quando ele foi entrevistado, ele falou assim: no primeiro momento eu sentia alguma coisa, minutos depois eu já não sentia mais nada. A culpa é real, o sentimento era irreal. Isso aí é falta de saúde espiritual, emocional. Isso aí não está certo. É quando a pessoa comete o erro, não sente o que cometeu. É a cauterização da consciência. É alguém que, tendo rejeitado a boa consciência, veio a naufragar na fé. Agora existe outra combinação, é a culpa irreal e o sentimento real. É isso. A culpa não existe, mas o sentimento de culpa existe. Existem pseudo-grupos cristãos que colocam normas e regulamentos e critérios que nada tem a ver com os princípios de Deus. E essas coisas são impostas nos lombos dos fiéis. E se a pessoa não vestir determinada coisa, ou então se vestir determinada coisa, ou se ir para algum lugar, ou se deixar de fazer aquilo, são coisas, são itens que não têm a ver com o que está no coração de Deus. São imposições humanas. E quando a pessoa transgride essas coisas, embora não haja um fato real de culpa, existe um sentimento genuíno de culpa. Isso aí também não está certo. À luz da palavra de Deus, isso não está certo. Graças a Deus que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não para a liberdade de fazer o que quisermos, mas para a liberdade de fazer a vontade de Deus. Amém? Senhor Jesus. Agora, irmãos, existe a culpa real e o sentimento real de culpa. Isso aí é saúde espiritual, né? É quando eu cometi o fato e eu sinto o peso do que fez. Ao transgredir, você sente um desconforto verdadeiro. Isso causa tristeza. E graças a Deus por isso. O irmão Josimar nos contou uma história há um tempo atrás, de que havia uma senhora de 80 anos de idade e ela tornou-se depressiva, depressão crônica. Ela tentou ao longo da vida inteira médicos, tratamentos psicológicos e psiquiátricos para se livrar daquela depressão crônica e nada adiantava. Era uma tristeza sem fim, uma senhora de 80 anos. A família chamou um servo de Deus para ter comunhão com aquela senhora. Enquanto todo mundo estava na sala, ela não se abria, ela ficou quieta, até que ela pediu para todos saírem do recinto e ficou só ela e o irmão. O irmão contou que ela olhou para ele profundamente e disse com todo pesar: irmão, há 60 anos atrás, olha aí, eu errei para com o meu noivo na época, o homem que eu casei, vivi a vida toda. Hoje eu já sou viúva, faz 20 anos, mas aquele erro, aquela traição que eu cometi, eu nunca disse para ninguém, ele nunca soube. Isso me atormentou e me esmagou a vida inteira. Essa é estratégia de Satanás. É a pessoa ser esmagada pelo sentimento de culpa. Nós não precisamos viver esmagados pelo sentimento de culpa, porque a palavra nos diz que nós não pequemos, mas se nós pecarmos, nós temos o precioso sangue de Cristo. Gênesis 42, versículo 21, é a história de José, que nós vimos na conferência de jovens, quando ele se encontra com os irmãos, Gênesis 42, 21, então os irmãos disseram uns aos outros: na verdade, somos, ó a palavra, culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma.
quando ele nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. É possível que eles tenham passado aqueles 13 anos esmagados pelo peso da culpa. Nós vimos na conferência, a luz da palavra nos diz que enquanto Deus trabalhava na vida de José, graças a Deus, Deus trabalhava também na vida daqueles irmãos. Mas, amados irmãos, meu irmão, minha irmã, não sei se Satanás alcançou vantagem sobre você e achou alguma brecha que fez com que algo que você fez no passado te esmague dia após dia. E você não consegue fazer nada com um sorriso real, porque tem uma culpa impedindo de ter um viver pleno na presença do Senhor. Isso é estratégia de Satanás, mas essa noite nós podemos vencer em Cristo Jesus, amém? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Como vencer? É me arrependendo e tomando posse do perdão de Deus. Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para restaurar, para nos arrancar dessa masmorra do peso de culpa, porque o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. Estratégia número 4 de Satanás, para finalizar, é fazer você ficar prisioneiro da mágoa, ou então do ódio. Daniel capítulo 8, versículo 23, falando a respeito do anticristo, que é a personificação de Satanás, diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Uma característica notável de Satanás é que ele é especialista em intrigas. Eu não sei quantos de vocês já fez especialização. Especialização, uma pessoa que já tem graduação passa 2 anos. Eu já li que se a pessoa estudar, nem precisa se matricular em lugar nenhum, mas se você estudar um assunto com afinco por 2 anos, você é considerado especialista naquele assunto. Agora imagine quantos anos Satanás não tem de especialidade em fazer intriga. Especialista. Você já viu um especialista trabalhando? Você chamou uma pessoa para fazer uma coisa, ele quase morre, suou e nem conseguiu. Um dia desse aconteceu isso lá em casa. Eu não sabia nem para onde ir. Chamei um rapaz. Ele pelejou, passou metade de um dia, não fez nada. Aí depois eu chamei outro. O outro parecia que estava brincando. Ele era especialista no que ele fazia. Qualquer um de nós, se a gente tentar mexer nesse som, eu acho que a reunião acaba mais cedo por algum motivo. Mas quando o Damião chega aqui, coloca ordem na casa, porque é especialista, né? Eu já tentei tocar bateria. Ainda bem que estava bem baixinho, os irmãos não perceberam, mas quando o Guilherme toca é outra coisa. Ele é especialista. Satanás, em intriga, ele não faz isso de forma amadora, ele faz isso de forma especializada. Ele sabe qual seta lançar, ele sabe que sugestão ele pode dar. Ele pode colocar uma pessoa contra a outra e fazer essas 2 pessoas se matarem dentro de uma semana. Não é à toa que há contendas entre as nações, guerras, né? Quantas guerras no mundo hoje? Rússia, Ucrânia, Israel, faixa de Gaza. Tantas guerras que geram tanta violência. Inocentes são esmagados nas cidades. Onde existe ódio, onde o ódio explode, né? Então as consequências são de morte. Destruição acontece. Mas não há contendas apenas entre nações. Satanás é especialista em intrigas e há contenda dentro de famílias. Conflitos estão separando as pessoas dentro de famílias.
eles têm o mesmo sobrenome, moram debaixo do mesmo teto, mas estão repletas de mágoas, umas pelas outras. Os tribunais do mundo estão cheios de contendas entre famílias, casais pedindo divórcio, é briga por causa de herança, é para ver quem vai ter a guarda da criança, ou para ganhar o direito de pagar a pensão para o filho. Então, irmãos, Satanás é especialista em intrigas. Mas há também contendas dentro da igreja. Irmãos contra irmãos, congregações contra congregações, líderes contra líderes. Na igreja em Corinto havia partidos, havia disputas. Eu sou de Paulo, primeira ala. Segunda ala, eu sou de Apolo. Terceira ala, eu sou de Cefas. Essa ala aqui, junto com os músicos, eu sou de Cristo. Ó Senhor, me perdoe. Havia partidos, né, dentro da igreja em Corinto. Precisamos, amados irmãos, entender que nós somos uma comunidade de perdoados, amém? Ó Senhor Jesus, o perdão na igreja não é uma opção. Ou eu perdoo, ou eu adoeço. Nós nunca temos opção. Ou a gente perdoa, ou a gente adoece. Fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, diz assim: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunir na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E eis a razão, lá no 30, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Ó Senhor Jesus, como vencer? Exercendo o perdão. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Olha o versículo 11. Para que perdoar? Porque perdoar não é opção. Porque se faz necessário perdoar para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui diz para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, ou seja, Satanás pode alcançar vantagem sobre a igreja, se essa igreja, entre os membros, não houver o perdão. Há muitas igrejas amarradas, há muitas igrejas impedidas de crescer, por causa do pecado da mágoa. Hoje é constatado que o pecado mais presente nas igrejas é o pecado da mágoa. Certa manhã numa igreja, o irmão estava falando sobre perdão, de manhã. E aí ele pediu para que os irmãos orassem individualmente sobre isso. Enquanto os irmãos oravam, um choro surgiu no meio da congregação. Eram duas irmãs, líderes, que estavam com um relacionamento quebrado. Mas ali, diante do Senhor, o Senhor iluminou, tocou no coração das duas. E elas restauraram o relacionamento. Sabe o que foi que aconteceu? Essa igreja que era estéril, era infrutífera, por mais de um ano. De noite, 10 pessoas se entregaram a Cristo. O empecilho foi tirado. A pedra de tropeço, ela foi arrancada do caminho. O perdão restaurou não só as irmãs, mas também sarou a igreja, amém?
Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Existe um versículo. Antes, existem muitas pessoas que pegam as mágoas, porque assim, não adianta a gente maquiar as coisas. Eu fiquei muito encorajado com o Damião, porque ele veio aqui na mesa do Senhor e ele falou o que falou, porque ele olhou e só viu irmãos. E viu que nós estamos dentro de uma casa. Nós temos um pai, nós somos uma família. E a gente não pode deixar de falar o que é necessário dentro da nossa família, não é verdade? E aí, muitas pessoas tentam sepultar mágoas vivas. A mágoa está viva, eu vou enterrar ela viva. O que é que acontece? Ela surge de novo como se fosse uma assombração. Ela não lhe deixa fazer nada, porque a mágoa está viva. Ela não morreu. Só quem mata a mágoa é perdão. Não é o tempo, nem fingimento. É o perdão. O perdão sara. O perdão restaura. Senhor Jesus, nós podemos ser libertos e podemos ser curados quando perdoamos os outros e quando nós perdoamos a nós mesmos. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Damião leu na mesa. E orai uns pelos outros. Para quê? Para seres curados. Olha para quem está perto de você e diz assim: o perdão cura. Amém? Senhor Jesus. Amados irmãos, há um versículo precioso em Lucas 10. Lucas 10, 17 diz que quando os discípulos fizeram a vontade de Jesus, uma coisa extraordinária aconteceu. Lucas 10, 17 diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Você quer ver essa noite Satanás cair do céu como um relâmpago? Você quer derrotar Satanás debaixo dos seus pés? Perdoe. Seja curado. Seja liberto. Teve um dia, numa terça-feira, aqui numa reunião de serviço, que eu desrespeitei publicamente o irmão Sérgio. Como eu fiz aquilo publicamente, eu quero confessar o meu pecado e pedir perdão publicamente ao meu irmão. Amém? Vem aqui, meu irmão Sérgio. Você quer ver Satanás ser esmagado? Como Satanás deve estar se contorcendo uma hora dessas? Porque o perdão, ele sara. Amém. E eu lhe encorajo. Mais uma vez eu digo que nós estamos em família. E essa família precisa crescer. Talvez o empecilho para o crescimento dessa família seja uma mágoa, seja um pecado não confessado, seja um perdão não liberado, seja um pedido. Ó Senhor Jesus, eu posso dizer que a partir desse momento eu estarei liberto. Eu posso testificar pela promessa da palavra de Deus que o meu serviço vai ser mais abençoado. Que eu vou poder olhar nos olhos do meu irmão sem fingimento, porque o perdão cura. Amém. Por que eu já estou falando isso tão rapidamente? Porque eu já tinha perdoado meu irmão há vários dias atrás. Agora eu apenas quis fazer publicamente para compensar o que um dia também foi feito publicamente. Amados irmãos, vamos ler esse versículo, Romanos 16, 20. Vamos nos levantar para encerrar e ler Romanos 16, 20. Aleluia, vamos ler juntos. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco.
A graça do Senhor Jesus seja convosco.